Percebi que a parte administrativa está sendo a minha maior trava, pois eu não tenho disciplina necessária para fazer o que precisa ser feito. Essa foi uma fala de uma cliente minha que tem um restaurante. Ela sentia muita dificuldade em fazer a parte administrativa, não só ela, como muitas pessoas que montam o seu negócio próprio, principalmente no ramo da alimentação, tem essa dificuldade para poder administrar o negócio, para poder planejar, para poder calcular, criar estratégias. Mas por que essa dificuldade, né? A gente tem o que fazer, né? Como desenvolver isso tudo? Eu sei que tem muita atividade do nosso dia a dia ali, principalmente num restaurante, numa lanchonete, padaria, que consome muito do nosso dia a dia ali, da nossa disposição, da nossa carga horária, né? Porque a gente tem que pensar um fornecedor que vai chegar, um ingrediente que tá faltando que eu preciso comprar, a lista de compra para fazer, a manipulação daquele alimento. De repente você tem uma equipe e você tem que treinar funcionário, aí você tem que pensar no controle de estoque, você começa a pensar em atendimento, em caixa. É muita coisa, e aí vem também o horário que você vai abrir o seu negócio ali, se já tá com a alimentação toda pronta, quando que vai sair o primeiro prato, qual que é a quantidade que você vai produzir naquele dia. Então, todo dia é aquela rotina que acaba desgastando muito, né? Deixa a gente exausto, cansado, porque eu costumo falar assim que um trabalho ali na cozinha, ele exige muito, tanto físico quanto emocional da gente, de todo mundo que está envolvido ali no processo, porque ele é tão cansativo fisicamente e ao mesmo tempo ele é tão cansativo também emocionalmente, porque você tem que estar sempre pensando em como suprir tudo aquilo, se de repente um prato faltar, que você precisa repor, ou você não pode ter muito desperdício, que não dá para armazenar, não dá para guardar, então é muita coisa que consome ali o nosso tempo. E aí com isso a gente acaba esquecendo ou deixando de lado, porque às vezes a gente acha que é menos importante, os outros 50% que faz o negócio funcionar, que faz a sua empresa girar, né? Que é a parte administrativa, a parte ali que você precisa pensar, criar estratégias, soluções. E quando você não dá o tempo necessário para isso, você fica como uma formiguinha ali operária, né? Você tá sempre trabalhando, mas não vê o dinheiro entrar. Ou o dinheiro entra, você vê que tá vendendo bem, tá tendo movimento, tá tendo cliente, mas você não sabe por onde tá indo o dinheiro. Por que isso acontece? Porque você não tem tempo para verificar o seu administrativo. Se de repente os custos que você tá tendo tá legal, se os preços dos seus fornecedores estão bons, se você tá tendo muito desperdício ou não, se o valor ali que você tá cobrando no preço de venda do seu produto tá equivalente a todos os custos que você tem ali. Então, se você não tem tempo para cuidar desse administrativo e você acaba consumindo a maior parte do tempo na parte da produção, na parte de fazer ali o operacional, acontece isso, você trabalha e não vê o dinheiro, né? E por que isso acontece? Porque geralmente nós viemos de uma criação um pouco diferente, que era onde você precisava trabalhar muito, que você precisava encontrar um emprego ou entrar numa produção de fábrica, ou de repente sempre com aquela mentalidade de funcionário, né? Então a maioria de nós foi acostumado assim a ter uma mentalidade de funcionário. Por exemplo, você vai estudar, o que você quer ser quando crescer, né? Em que empresa que você quer trabalhar? Qual vai ser a sua profissão? Então, você é sempre incentivado a estudar e logo começar a procurar um serviço, um trabalho, né? E geralmente você começa a trabalhar, às vezes, antes da faculdade, antes até, né? A gente começava a trabalhar muito cedo e aí já começava a trabalhar para uma outra pessoa, ou então você vai fazer uma faculdade, o que você vai ser? Ah, de repente um engenheiro, ou mesmo um professor, né? Vou fazer marketing, vou fazer administração, mas a maioria das pessoas sempre com aquela cabeça de procurar uma empresa para entrar e trabalhar, ser um funcionário. E quando nós temos a mentalidade de funcionário,
Nós sim executamos as nossas tarefas, mas com uma cabeça um pouco diferente, com uma cabeça de execução, de processo, de trabalho ali, como, eu tenho o meu fixo ali, eu sou registrada, sou CLT, eu não tenho que me preocupar tanto com isso. Então eu vou fazer a minha função, a minha rotina. E quando eu tenho uma mentalidade ali de empreendedor, é bem diferente, né? Se nós fôssemos criados com essa mentalidade de empreendedor, o que a gente ia estar sempre pensando? Eu vou estudar para criar algo, para solucionar um problema. Eu vou ser remunerado pelo resultado que eu vou gerar nas pessoas. Então, a pergunta ia ser, o que você quer ser, né, quando crescer? O que você quer ter? O que você quer fazer? Então, a gente ia estar sempre pensando em criar algo. Só que eu criar algo em equipe também, porque não tem como eu fundar uma empresa e eu ficar sempre com a minha empresa, só eu, né? O eu presa. Então eu criei uma empresa e sou eu. Não, se eu quero crescer, se eu quero ter uma escalabilidade, eu vou ter que contratar funcionários. E quando eu contrato outras pessoas para trabalhar comigo, eu tenho que saber também criar estratégias ali de venda, como que eu posso crescer. Então eu tenho que pensar quais são as etapas que minha empresa vai passar para mim poder crescer. E aí com isso eu tenho que planejar. E com isso eu tenho que aprender liderança. Eu tenho que aprender a liderar as pessoas, a tratar uma equipe. Eu tenho que aprender a passar as tarefas, né? Eu não posso ser centralizadora. Então eu tenho que descentralizar as minhas tarefas, passando para cada membro da equipe as suas atividades. E se eu tenho uma equipe bem treinada, com uma conexão legal, eu não preciso estar preocupado se todo mundo vai fazer corretamente, né, a sua função, porque eu sei que cada pessoa ali é responsável, sabe exatamente o que precisa ser feito, como que tem que ser feito, sabe qual que é a mentalidade da empresa. Então eu consigo com isso, quando eu descentralizo essas tarefas, eu sair um pouco do operacional e focar no administrativo, né, na parte estratégica do negócio. E a gente precisa ter isso também numa cozinha. Eu sei que é difícil, parece ser difícil, mas quando você começa a fazer isso, você vai entender como o seu serviço vai fluir e como você vai crescer melhor. Então, por exemplo, eu como nutricionista, então na faculdade a gente aprende nutrição, então a gente aprende como atender um paciente, a gente aprende um pouquinho ali de cozinha, administração em UAN, que são unidades de alimentação e nutrição, então é mais voltado para empresas, né, saúde do trabalhador. Então a gente aprende sim alguma documentação que precisa, né, como fazer, mas a gente não aprende em momento nenhum como empreender, como ser uma pessoa empreendedora, como ser um líder, né? Então tem várias coisas ali que a gente não aprende. E aí quando a gente se forma, a gente vai para uma cozinha e aí você acaba aprendendo ali na marra, né? Você acaba apanhando para aprender. E a mesma coisa, muitas pessoas quando vão iniciar um negócio, seja um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, o que for, ela precisa aprender como fazer isso, aprender como administrar, aprender como solucionar problema, porque muitas vezes o cozinhar ela já sabe. Então é um vizinho que falou, nossa, você cozinha muito bem, por que você não faz isso? Nossa, você faz um pão caseiro excelente, um bolo maravilhoso, por que você não começa a fazer para vender? Então cozinhar, a produção, ela já sabe. Mas e a parte administrativa? E aí por isso que isso acaba sendo a trava de muitas pessoas, né? Porque ela não aprendeu isso. Então ela precisa aprender essa parte administrativa. Assim como nós temos que aprender na cozinha. Então quando eu chego, por exemplo, em uma cozinha grande, eu tenho ali a equipe para gerenciar, eu tenho os treinamentos para fazer, eu tenho que pensar ali na produção, a melhor forma de fazer um prato para que gere menos desperdício, para que eu consiga diminuir meu custo, só que ao mesmo tempo eu tenho todo o processo administrativo para fazer. Parece também que a gente não vai dar conta.
assim como num pequeno comércio. Você pode falar, ah, mas sou só eu no meu comércio, então eu não consigo dar conta. É a mesma coisa numa cozinha de grande porte. Parece que a gente não vai dar conta também, mesmo tendo um monte de funcionário, porque os serviços administrativos são muitos. Então, quanto maior é o seu negócio, mais serviços administrativos você também vai ter. Então, parece que não vai dar conta, mas a gente precisa. E aí, como que eu faço, então, para conseguir organizar tudo isso? Eu tenho que aprender, primeiro, a como administrar. Então, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que ler livros, eu tenho que ver experiências de outras pessoas, como cada pessoa solucionou aquele problema dela, o que fulano tem feito para o negócio dele estar certo. Eu posso visitar outras pessoas, trocar informações com outros comerciantes. Então, eu vou atrás de ideias e de soluções para conseguir agregar no meu negócio, para mim conseguir aprender. Então, quando eu não tenho habilidade suficiente para desenvolver determinada tarefa, eu preciso buscar formas para desenvolver essa minha habilidade. Por mais que você ache que você não tem tempo, no começo vai ser corrido, porque eu realmente estou com o serviço cheio, estou atarefada, tem muitas funções, eu às vezes centralizo tudo. Então, no começo, para mim aprender tudo isso, vai ser corrido, mas logo que você começar a desenvolver essas suas habilidades, você vai conseguir fazer de uma forma mais suave, mais tranquila. E aí você vai ver com o tempo, você vai ter mais tempo, vai começar a sobrar mais tempo, você vai começar também a ver o dinheiro do seu negócio, saber de repente quais são os vazamentos que você tem ali na sua empresa, para onde seu dinheiro está indo. Então, você consegue organizar isso. É como num teste de receita. Então, por exemplo, eu vou fazer lá um salgado lá assado, e aí eu vou fazer o teste, é a primeira vez que eu vou fazer aquela massa. Então, pode ser que ele dê certo, como pode ser que não. Pode ser que eu deixe assar muito, pode ser que fique com um pouco recheio, ou a massa fique seca, né? Então, tem várias coisas que pode acontecer. E aí, como que eu vou acertar nesse salgado? É verificando os erros e refazendo a receita. Então, eu verifico o erro, o que eu vou consertar na próxima? E eu vou refazer. Então, quando a gente tem essa persistência com o alimento, a gente precisa também desenvolver essa persistência com o lado administrativo, do planejamento, o lado estratégico, né? Então, a gente tem que desenvolver todas essas habilidades que a gente usa na cozinha, que é o foco, que é a disciplina, que é a persistência, tudo isso que a gente utiliza na produção para a parte administrativa também. Então, eu vou te fazer 3 perguntas, né? Então, primeiro, que momento do seu dia você para anotar todos os gastos que você teve e todos os recebíveis, né? Ou seja, fechar ali o seu caixa, ver tudo que você gastou, desde uma simples bala que você comprou até um palito de fósforo ali, de repente, que você utilizou, e um prato que você vendeu, né? Em que momento você faz esse balanço, anotando tudo que entrou e que saiu aí no seu negócio? E em que momento também você para buscar novas ideias, se inspirar em novos pratos, em novos produtos, procurar novos fornecedores? Isso eu não estou perguntando na semana, no mês, eu estou perguntando no seu dia. Que momento do seu dia você para buscar essas inspirações, para buscar novas alternativas ali para o seu negócio? E em que momento também do seu dia você para cadastrar os seus novos clientes, para colocar as preferências, os feedbacks, né? Ou você não tem ainda essa lista? Então, eu já vi pessoas que às vezes eu converso e falo assim, mas para quem que você vendeu mais? Quais são os seus clientes? O que eles preferem? O que eles gostam? Por que você acha que esse produto vende mais do que aquele outro, né? E às vezes as pessoas não sabem dizer, ela não conhece nem quem são os clientes dela. Então, eu pergunto para você, que momento do seu dia você para fazer isso? Para conhecer o seu cliente,
para anotar, para de repente fazer ali um marketing, fazer uma propaganda, entrar em contato com algum cliente, fazer um pós-venda, né? Em que momento do seu dia você para anotar tudo isso, para fazer essa parte aí da estratégia do seu negócio? Então, pode ser que, de repente, você me fale assim, ah, Tânia, eu não tenho nada disso, eu não faço nada disso para minha empresa, porque eu não tenho tempo. Então, se você não faz isso ainda, você está correndo um sério risco de continuar com a sua empresa ali sobrevivendo no mercado. Então, você corre o risco de vir uma outra pessoa, uma outra empresa, um outro negócio, com a mesma ideia sua que você tem ali, e aí ela consegue crescer e fazer com que você não consiga mais se manter ali no mercado, porque ela pode pegar também os seus clientes, né? Ela pode crescer muito e você acaba ficando cada vez menor. Isso é ruim. Então, o que você precisa fazer para poder crescer? Se você não faz isso até hoje, tudo bem, mas agora que você já sabe, você precisa desenvolver isso e começar a mudar. Então, a primeira coisa, você vai colocar ali horários, né? Então, estabeleça horários. Qual horário do seu dia você vai trabalhar com a produção? Qual horário do seu dia você vai utilizar para buscar novas ideias, inspirações, produtos, fornecedores? Qual horário do seu dia você vai usar para entrar em contato com os seus clientes, para fazer um cadastro ali de clientes, né? Qual o horário que você vai utilizar para fazer o resumo do seu livro caixa, anotar tudo que entrou, que saiu, né? E tudo isso que eu tô falando para você, pode começar escrevendo em um caderno, na mão, fazendo um planejamento simples. Então, você começa gradativamente fazendo. Coloca esse passo a passo e aí você vai se policiando. A disciplina é uma coisa que você vai ter que se cobrar, se autocobrar, né? Então, a gente precisa se autocobrar, porque a gente não tem ninguém que fica ali no nosso pé. Olha, você fez o seu livro caixa hoje? Quando nós somos empreendedores, nós temos que ter essa atitude, né? Então, quando você tem a mentalidade do funcionário, quando você não lembra, esquece, sempre tem ali um chefe, um supervisor, um líder ali de seção que tá, olha, tal coisa você não fez, e aquilo, fulano faz isso, ciclano faz aquilo outro. Então, a gente tem. Isso é uma mentalidade de funcionário, mas quando a gente é empreendedor, a gente precisa desenvolver a mentalidade de empreendedor, que eu não vou ter ninguém me cobrando. Quem vai cobrar sou eu mesma, a mim mesma. Então, eu quero uma empresa organizada, eu quero uma empresa que tenha escalabilidade, que possa crescer, que me traga lucro, que me dê também essa estabilidade, que eu consiga também descansar, porque eu não quero ficar me matando de trabalhar para o resto da vida, né? Então, eu quero também ter os meus momentos de descanso. Então, para isso, eu tenho que ter uma mentalidade de empreendedora, que é eu me autocobrar quanto à minha disciplina, o meu foco, a minha persistência, né? Então, tudo isso são coisas que eu preciso desenvolver. Então, quando a pessoa fala assim pra mim, ah, mas eu não tenho disciplina, então a parte administrativa é que mais me trava, então você vai precisar começar a criar habilidades com ela. E se você tem a dificuldade de fazer isso sozinho, então procure alguém que possa te ajudar, nem que seja de repente um parente, alguém próximo, que vai estar te ajudando nesse início, que vai estar ali te mostrando, te acompanhando, às vezes até te cobrando mesmo. Então, você pode fazer um acordo com alguém que te cobre no começo para que aquilo passe a se tornar um hábito e você consiga estabelecer uma rotina no seu negócio para que essa parte administrativa não seja mais uma trava. É igual quando as pessoas falam assim, ai, eu não sou boa em matemática, eu sou boa em letras, ai, ou então, ai, eu sou de humanas, né, não gosto de matemática, ou então, ai, eu sou de exatas, eu não gosto de humanas. O correto é que a gente desenvolva todas as habilidades, né? Eu preciso entender um pouco de humanas, de exatas, de lógica, porque tudo isso é um conjunto de atitudes. Todo esse conjunto de ações, de atitudes, vai fazer com que eu me desenvolva como profissional, como pessoa, né? Eu vou criar ali novas habilidades. Ou então,
eu vou melhorar as habilidades que eu já tenho, porque às vezes você tem ali, mas tá guardadinha, você não usa. A partir do momento que você for começar a treinar essas habilidades, você vai ver o quanto você é bom naquela área também. Então eu te faço um convite. Vamos desenvolver a nossa mentalidade de empreendedor? Então vamos gerar ações, né? Que são um conjunto de ações que vai fazer com que a gente tenha sucesso no nosso negócio. E se esse vídeo foi útil para você, então me ajude clicando em curtir e se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos com ideias e experiências que eu compartilho aqui com vocês.